Meus caros amigos e amigas, que prazer falar com todos vocês, meu muito obrigado. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gleibe Preti, deixa eu falar aqui um breve currículo nosso. Sou advogado desde 2003, sou perito desde 2011, sou professor universitário de cursos preparatórios também desde 2003, sou coordenador de curso de mestrado também na área de Direito, tenho mais de 100 livros publicados e sou graduado tanto em Direito como também em Sociologia, História e Pedagogia. Sou pós-graduado em Direito Constitucional e Trabalhista, sou mestre pela Universidade de Guarulhos e doutor pela Unimar. Então sejam muito bem-vindos a esse vídeo, onde eu vou trabalhar com vocês prováveis mudanças na legislação trabalhista em 2022 e também, meus caros amigos, falar sobre o que já ainda está, melhor dizendo, vigente, tá? Bom, esse tema é de suma importância para todos vocês, pelo fato de que é importante que vocês tenham consciência daquilo que mudou e daquilo que pode mudar. Porque eu vejo muitas empresas que ainda estão cometendo erros pueris, erros exatamente com os empregados, que pode acarretar prejuízo aos empregados e também às empresas. A depender da data desse vídeo, claro, alguma coisa já pode estar revogada, outra não. Mas para isso, evidentemente, nós temos aí o Google que você pode pesquisar também, tá bom? Mas o objetivo aqui é uma prestação de serviço a todos vocês. Então vamos trabalhar? Então vem comigo. Vamos lá, deixa eu deixar aqui no cantinho para não atrapalhar você. Bom, aqui já me apresentei. Bom, primeira coisa, gente, que eu quero falar com vocês é o seguinte. A reforma trabalhista de 2017, deixa eu conversar com você aqui uma coisa. A reforma trabalhista de 2017, ela trouxe muitas alterações, mais de 100 alterações, dentro da seara trabalhista. Mas o que eu vejo? Ainda pessoas aplicando a regra antiga ou aplicando situações antigas e não se beneficiando de novas formas de contratação, como, por exemplo, o intercorrente, negociando direitos que não poderiam ser negociados, como está no 611B, situações em que as pessoas dizem que ainda não é cabível, por exemplo, banco de horas individual, e é totalmente cabível. Então essa reforma de 5 anos, né, gente, que já faz 5 anos, muita gente ainda desconhece. Então é importante, obviamente, a leitura das mesmas. E o senhor é a favor, professor, de uma reforma da reforma trabalhista? Sempre, pessoal. O direito do trabalho, ele sempre foi a vanguarda da legislação brasileira. Porque não há nenhuma outra legislação, data vênia as demais áreas, que realmente acompanham a sociedade como a trabalhista. Não acompanha no ritmo que deveria ser. Porque, para mim, todo ano deveria ter uma mudança na lei. Mas isso não geraria, professor, uma certa instabilidade? Na minha opinião, não. Porque uma vez que você muda a lei, você adequa aquela lei àquela situação hora presente. Exemplo, você não acha que seria interessante ter uma legislação sobre motorista de aplicativo de transporte? Sobre trabalho aos domingos? Enfim, situações, gente, pessoas, por exemplo, de regime de teletrabalho, que ainda geram-se muitas dúvidas, mesmo estando na CLT. Então seria muito interessante a gente ter novas formas de contratação para que realmente a gente se adapte a uma situação concreta. Vou dar um exemplo para você. Um Brasil com dimensões continentais como nós temos, com realidades distintas em vários locais. Concordem comigo que cada região mereceria um tratamento diferenciado dentro da equidade e de uma forma equânime? Claro que sim, porque a mesma legislação que se aplica a um grande centro como São Paulo, Rio, BH, não pode ser aplicada a uma cidade pequena do interior. Não estou dizendo que é para tirar direitos, isso jamais, mas é para adequar a situação presente, tá bom, gente? Isso é imprescindível, tá? Custo de vida, locomoção, tempo de locomoção, tem uma série de requisitos, tá bom? Que a gente tem que analisar. É muito complicado você ter uma lei inteira para todo mundo como se todos fossem robôs. E cada um tem que ser de uma maneira. Tem trabalho manual, tem trabalho técnico, tem trabalho intelectual, mas todos são jogados no mesma vala comum. Então é para isso que precisa ser discutido no bom sentido, para que se encontrem realmente métodos, mas que principalmente determine quais são as regras para as empresas terem um prognóstico e fazer o seu balanço anual, tá, de gastos, enfim, que na minha opinião, empregado não é gasto, empregado é investimento, pessoal. Pessoal, vou ser sincero para vocês, vou falar como advogado, trabalhista, professor de direito do trabalho e autor de diversas obras. O empregado, ele não é prejuízo à empresa. O que é prejuízo é a carga tributária. A carga tributária que incide sobre as empresas
Nem vou falar sobre pessoa física, que também eu acho absurdo, né? Porque o Estado não dá o retorno que nós mereceríamos. Mas vamos focar aqui no trabalho. Gente, se a carga tributária diminuísse para as empresas, as isenções para as empresas fossem dadas ou imunidade, aí depende de caráter constitucional ou não. E também se houvesse um plano de empréstimos com juros mais baixos e não pedir favor, por exemplo, para conseguir isso ou venda casada, toda empresa cresceria. A mais-valia, tanto determinado lá atrás por Karl Marx, deixou isso muito bem claro. Quanto mais o empregado trabalha, mais lucro vai dar para a empresa. Então o errado aqui não é o trabalhista, com todo o respeito às demais áreas, pessoal. O trabalhista aqui visa o quê? O que é pago para o empregado é muito pouco perto daquilo que ele pode oferecer. Tá? Então é importante ter essa reflexão também a todos. Tá? Bom, vamos lá. A primeira situação que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, gente, é o trabalho aos domingos. Tá? Que atualmente não há nenhuma proibição contra trabalhar aos domingos e feriados. No entanto, existem algumas exigências para que a empresa possa escalar de caráter permanente funcionários para esses dias. Para isso é importante ter certeza de que o empreendimento pertence a um dos setores que permite a jornada. Para aqui, do ponto de vista constitucional, pessoal, nós sabemos que o descanso semanal remunerado, no artigo 7º, são aos domingos, preferencialmente aos domingos. Mas não diz obrigatoriamente aos domingos. E isso gera uma certa lacuna na lei. Né? Para isso, gente, a organização pode organizar na íntegra a portaria aqui da Superintendência Regional do Trabalho, do Ministério do Emprego, 1809, e descobrir se sua atividade se enquadra no que diz a lei. Então você tem dúvida se pode trabalhar aos domingos ou não? Acesse essa portaria, ela vai deixar bem claro para vocês. Expectativa ainda para esse ano, né? Mesmo em época de eleição, esse momento atribulado que o Brasil vive, caso uma nova reforma trabalhista seja aprovada, é que o trabalhador de qualquer área tenha direito a folga aos domingos apenas uma vez a cada 2 meses. Isso é muito discutível, não é? Porque realmente faria com que a pessoa trabalhasse todos os domingos ou a cada 2 meses. Ainda não está vigindo isso, mas pode ter isso já está em pauta de mudança. Então preparem-se. Entretanto, vale ressaltar que é fundamental considerar como isso vai influenciar a motivação e engajamento dos colaboradores, já que esses fatores podem afetar diretamente a produtividade. Gente, não sei se você já trabalhou aos domingos, mas o clima é outro. Tá? No domingo, normalmente, né, como diz aí algumas determinadas religiões, até Deus descansou, como se Deus precisasse descansar. Né? Mas Deus até descansou, né, no domingo. Mas o que acontece, meus caros amigos? É uma cultura. Então é uma mudança de cultura. Será que algumas áreas não seria interessante trabalhar aos domingos e folgar na segunda-feira, por exemplo? É aquilo que eu falo para vocês, não são para todas as áreas. Cada área se adapta, tá bom? Portaria 671. O que determina a Portaria 671, gente, aqui para nós, de 2021? Estabelece normas que passam a valer de 10 de janeiro de 2022, quer dizer, já está em vigência aí praticamente há 7 meses. E aborda diversas questões, entre elas jornada, controle, registro, reembolso, creche. Aqui o que nós chamamos a atenção é o artigo 73, tá bom, gente? Que o sistema de registro eletrônico de ponto é o conjunto de equipamentos e programas informatizados destinados à anotação de horas de entrada e saída dos trabalhadores em registro eletrônico, que trata o artigo 74, segundo da CLT. Eu quero passar aqui para vocês, pessoal, que o controle eletrônico, né, como sempre reza aquela lenda, ele pode ser adulterado, alguma coisa? É a mesma discussão que pode se lidar também com a urna eletrônica, não é? Gente, o que o empregado tem que fazer aqui? Se ele tem dúvida se aquilo é alterado ou não, tira, não vai te sair o comprovante dele? Tira né, pega o celular, que todo mundo tem um celular de última geração, né, e bate a foto e vai guardando isso. Se houver alteração, você vai ter a cópia desse documento, tá bom? Então veja lá que a jornada pode ser eletrônica, mesmo para empregados que estejam, obviamente, em qualquer área. Distrato de trabalho, e não dispense e não demissão. O nome que se dá agora é distrato. Tudo bem, gente? Artigo 484-A, em que determina o quê? Um acordo entre as partes para que seja feita a dispensa do empregado. Né? E agora, a proposta para 2022 prevê o quê, pessoal? Vamos ler. Prevê a oferta de oportunidades de trabalho que não formarão vínculo de emprego. Por isso, para pôr fim ao serviço, será necessária apenas a realização do distrato. Aqui é uma coisa muito delicada, porque é a contratação sem vínculo de emprego, havendo apenas um contrato de prestação de serviço e um distrato posterior. Isso já se aplica à prestação de serviço, mas a discussão que existe é se realmente isso pode ser cabível também, meus caros amigos, para a relação de emprego. Vamos esperar.
Lei de estagiário, o que mudou aqui? A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara Federal aprovou as mudanças na lei de estágio, que determinam que o aluno possa prorrogar o seu prazo de cumprimento de estágio por até 6 meses após a conclusão do curso, desde que tenha começado a estagiar enquanto possuía matrícula. Então, aquele fulano que está ainda na faculdade, ele pode entrar no estágio e mesmo terminando a faculdade, ele pode ainda ficar pelo menos por mais 6 meses. Além disso, o período total de anos de um estudante pode permanecer no mesmo local de trabalho no contrato de estágio foi ampliado para 3 anos. Eram 2, agora passou para 3. Entretanto, as medidas ainda seguem em processo de votação a fim de obter a aprovação final e talvez ainda sofram ajuste. Só que ainda não está em vigência, foi apenas a Comissão de Trabalho da Câmara Federal, mas logo mais, acredito eu, que vai ter esta alteração. Então estamos de olho, havendo, a gente grava um vídeo também. Essa é uma discussão para mais de metro, né, pessoal? Motorista de aplicativo, né? Uber, iFood, 99 Táxi, enfim, né? A nova proposta de reforma trabalhista proíbe a inclusão de motoristas e empregadores de aplicativos na CLT. Tá, pessoal? Dessa forma, pessoas que trabalham prestando serviço por meio de softwares como Uber, iFood, não terão direito aos benefícios. Bom, qual que é a saída aqui? É ele abrir um MEI, tá bom, gente? Abrir um MEI, um microempreendedor individual e, obviamente, pagar o INSS. Pelo menos isso. Então, a grande discussão que existe, o que leva a crer é que o Brasil vai seguir uma tendência mundial de ter uma legislação que não vai incluir esses empregados, esses trabalhadores, melhor dizendo, como empregados. Tá? Então, isso aqui realmente é uma proposta que está com grande aderência dos deputados. Não sei se isso será mantido pelos próximos deputados que virão em 2023, mas como a gente analisa política também, nós vimos que a mudança no quadro da Câmara dos Deputados e Senado não vai atingir a 30% de mudança de deputados e senadores, pessoal. Logo, o que pensam hoje, vão continuar pensando o ano que vem. Tá? Então, acredito eu que isso realmente vai acontecer. Bom, nessas leis trabalhistas de 22, prezados amigos, quais são os novos programas trabalhistas? Bom, são 3 programas de criação temporária que se deu através da pandemia. Priori, que é o primeiro aqui, né, gente, que é o primeiro programa Primeira Oportunidade de Reinserção de Emprego, iniciativa do governo do Brasil, voltada para jovens que tenham entre 18 e 29 anos que estejam em busca da primeira oportunidade de emprego, carteira assinada. Também aplicada a pessoas maiores de 55 anos que estejam sem trabalhar pelo menos há 12 meses, tá? E que recebam, na época, 2 salários mínimos. Bom, a proposta prevê o quê, gente? O pagamento de bônus de R$ 275 de salário, mais a compensação no valor do FGTS, que é menor, né? De 2% a 6%, e o recebimento de 20% e não 40%, tá? Com esse programa, o principal objetivo é estimular a entrada de mais jovens no mercado. Isso está acontecendo na prática? Não, porque não está tendo maiores benefícios para a empresa. Se não der benefício para a empresa, infelizmente, não acontece. Tá? Tem que ceder um pouco mais aqui o governo. Requipe, que é o Regime Especial de Trabalho, Qualificação e Inclusão Produtiva, para jovens aí de 18 a 19 anos, com uma renda familiar de até 2 salários mínimos, que recebam algum benefício do governo, né, gente? Que estejam desempregados há pelo menos há 2 anos. Iniciativa de até 22 horas, obviamente semanal, e o pagamento de bônus pelo serviço de R$ 225. E o interessante é destacar na Requipe, pessoal, que a participação de uma pessoa no Requipe não estabelece vínculo de emprego com a empresa, já que tanto o bônus como a bolsa são considerados indenizações, sendo assim a empresa fica desobrigada do pagamento de outras questões trabalhistas. Na minha opinião, gente, isso aqui é um absurdo. Por quê? Porque você vai ter uma mão de obra praticamente de graça para a empresa. Isso não há motivação para o empregado continuar naquele local. Tá? É um quebra-galho, por isso que quem entra fica no máximo 3 até 6 meses. E ainda o voluntário, a MP 1045, né, de 1045, estagiários, né, gente? Aqui, olha só que interessante. É o programa voluntário, perdão, tá? MP 1045, de 18 a 29 anos, e também indivíduos com mais de 50, tá? Que tenha interesse em trabalhar para quem? O município. Para mim também é complicado isso, pessoal, porque trabalha 18 meses, tem uma jornada de 48 horas, né, semanais, sendo aí de 6 horas, e o trabalho, gente, aqui no máximo 3 dias por semana, e o detalhe que é importante aqui, é um trabalho voluntário, o participante não tem direito a receber valores, taxas e vínculos empregatícios.
o que acontece? É um cargo em comissão que se paga muito pouco. Então, para cidades pequenas, muitas vezes, a pessoa só tem aquilo, coitado. Mas muitas vezes, pessoal, o programa voluntário, o prefeito, enfim, e alguns vereadores acabam incluindo essas pessoas como cabo eleitoral. Tá bom? Infelizmente, isso está acontecendo e muito. Bom, as novidades que nós temos aí, gente, que pode acontecer ainda esse ano, vamos depender aí da Câmara e do Senado. Primeiro, é um texto, né, base do projeto de lei, número 17, 2021, para a medida provisória 1045, tá? Que traz apenas o quê, gente? Que possui apenas 25 artigos e passou agora a ter 93 artigos da reforma trabalhista. Então, talvez nós tenhamos ainda novidades este ano sobre direito do trabalho. Bom, professor, as referências estão aqui nesses sites, para quem quiser pesquisar mais, Senado, também o planalto.gov e também .hotel.com.br. Gente, em linhas gerais aqui, para não estender muito este vídeo, eu fiz questão de fazer esse bate-papo com vocês, justamente para quê? Para que vocês tenham consciência daquilo que está em vigência e daquilo que está por vir. Então, diante dessa situação, é muito importante que vocês fiquem atentos a essas novidades. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam em nossos canais, pessoal. Sempre para nós é muito importante, tanto como Professor Gleibe, como jusexpert.com. Um abraço a todos. Fiquem bem. Novidades? Eu apareço aqui.